a pessoa é pega de surpresa, assim, parece que essa coisa do quase morte acontece justamente porque nosso espírito não está com a mente muito fechada, muito medrosa. Aí eu fico pensando, como que vocês fazem para essas pessoas da casa de acolhimento ter essa libertação mental? Eles conseguem isso? Como se fosse hoje o acaso me levasse? Menos pior que aquele acaso que você recebe um mal, uma palavra de um médico, que você tem um mês, 30 dias, e que você vê seus parentes sofrendo, e às vezes você sofre mais pelos seus parentes do que por você mesmo, e às vezes os seus parentes até te prejudicam, porque eles mesmo não se libertam, não te ajudam. Aí também, nesse momento, essa casa é maravilhosa, porque tira as pessoas de perto dos parentes, que mais das vezes são abandonadas pelos parentes. Mais atrapalham do que coisa. Bom, e nós já tivemos basicamente uns 15 irmãos que desencarnaram com toda a dignidade. Eu posso dizer que tivemos um desencarne muito complicado, uma pessoa que estava muito ainda materializada, que não tinha a menor noção. Quanto à questão de saber uma morte súbita, né? Você colocou assim, será que é pior saber que vou morrer em 6 meses ou ser levado subitamente? Sinceramente, isso é uma questão que cabe à espiritualização de cada um de nós. Quanto mais espiritualizado tivermos, mais vamos ter condições, porque uma coisa é você se achar espiritualizado, a outra coisa é você se tornar espiritual, né? Então, quanto mais espiritualidade a gente adquire, né, menos medo e pavor desse desprendimento a gente vai ter. Lá na casa, os pacientes em estado terminal, eles passam por 5 estágios, né? O primeiro estágio é de negação, o segundo estágio é de raiva, né? O terceiro estágio geralmente é barganha. Então vamos assim, raiva, negação assim, não, eu não tenho essa doença. A raiva é, poxa vida, por que eu e não aquele bandido da esquina? A barganha é, Senhor, me cura que eu vou dar todos os meus bens para a caridade. O quarto estágio é o pior, que é a depressão, né? E o último estágio é a aceitação. Na casa de Francisco nós recebemos todos em esses estágios, entre um e outro, ou no estágio 1, no estágio 3, no 3, no 4, e raramente a gente chega com alguém na aceitação. Mas a obra é de Deus, né? A obra é de Jesus, é de Francisco, é dos franciscanos. Então, mesmo que esses irmãos, que uns sabem da sua breve finitude, outros não, eles são preparados pela própria espiritualidade, pelos seus próprios guias, e às vezes muitos de nós voluntários que trabalham ali leito a leito, somos em alguns momentos intuídos a conversar sobre essa finitude que vai ajudando a ele refletir. E ninguém desencarnou ainda na casa de Francisco antes de ter encontrado uma certa paz. E nenhuma desencarnação que possivelmente ia ser traumática para todo o grupo aconteceu de forma, vamos supor, eu quero dizer o seguinte, um desencarne com uma hemorragia. É terrível, né? Você vê alguém desangrado até morrer. Acontece. Às vezes o tumor pode estourar e não tem o que fazer. Porque ele ali, chegou a hora, foi aquele momento. Mas Deus é tão misericordioso que uma metástase acaba indo por uma medula cerebral, a pessoa entra no coma, fica às vezes 12, 24 horas naquela preparação. Aí nós entramos com as preces, radiações, amor, carinho, conversamos, e ela vai como um passarinho. Isso se reflete no próprio corpo. Você vê aquele corpo que antes estava sofrido, enrijecido, quando se vai. Já tive agentes funerários que chega lá e fala assim, nossa, essa aí morreu feliz, hein? E foi às vezes a que mais chegou traumatizada porque foi abandonada. E nós chamamos esses hóspedes de professores, né? Eles nos ensinam. Você lidar com isso tudo o tempo todo, né? Não dá para reclamar de uma topada de um ônibus cheio, que você está sem dinheiro, ou que você está doente. Não dá para reclamar da vida, porque a vida verdadeira está ali, diante de você.
né? Então, essa dignidade, esse preparo vem da espiritualidade e todos nós recebemos, seja numa morte súbita, ou seja numa morte, digamos, lenta, né? Num estágio assim terminal. Alô, Caio Carneiro, aqui através da Tatiana. Minha irmãzinha do primário. Marco, o que eu achei muito interessante no filme, que eu já vi em outros livros, né? Sou muito ligado ao esoterismo, já vi isso outras vezes, é o vidente que ele rejeitava o fato de ser vidente, ele não queria que ele era, né? De certa maneira, uma missão que ele estivesse rejeitando a sua missão. Ele segue, né? Relutava em atender as pessoas, só com muita insistência ele atendia, um círculo, né? Só o buscador que merece ele atendia. E no final ele toca na mão daquela jornalista francesa e toca tranquilo assim, para aquele trauma de tocar e ter aquele trânsito, aquelas coisas todas. Não nos dá assim uma certeza, mas ao que parece, aquele gesto, né, faz a impressão de que ele ficou em paz com a sua missão, com o seu corpo. Mas ali teve segundas intenções, né? Ele quis saber se aquela relação ia ser duradoura, e aí ele tocou e usou, digamos, a mediunidade. Mas muitos médiuns passam por essa dificuldade, né? Temos médiuns aqui, todos nós somos médiuns, né? E tem uns que são tão ostensivos, né, que sentem medo dos seus próprios dons, a vivência, a audiência, né? Então, nem todo mundo está preparado. Eu até brinquei com a nossa querida ali que o nosso irmãozinho do filho não conheceu a doutrina espírita nem Kardec, né? Ele estava sendo abusado pelo irmão, ou seja, estavam comercializando os dons dele. Isso, né? E por ele não compreender o seu próprio dom, ele deixou de ajudar muita gente, porque você viu que quando ele desejou ajudar, sem cobrar nada, e teve um coração bom, ele ajudou aquele garotinho que mais precisava. Aquele garotinho estava numa grande confusão, né? Enquanto o irmãozinho dele desencarnado foi lá e deu um pontapézinho no boné dele, né? Para ele não entrar naquele trem, senão ele ia desencarnar. Não é a hora, né? Mas os espíritos nos ajudam, vocês acreditam que isso é possível? Quem não acredita? Todo mundo acredita? Todo mundo acredita, né? Todo mundo acredita. Muito bem. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Pois não. Viu? Estou congelando. Estou congelando. Eu sou Tatiana. Eu digo jardim. Eu vi o jardim do seu jardim de infância. Você falou exatamente o que eu ia falar. O que mais me chamou a atenção foi isso. Ele lutava contra a mediunidade dele, porque o contato, a forma como ele exercia era uma forma muito errada, o que gerou trauma, porque era uma forma de mercado, né? Ganhar a popularidade. E o que a gente recebe de graça, a gente tem que dar de graça. Se ele tivesse descoberto isso no primeiro contato que ele teve, de repente ele não teria tido uma experiência traumática e poderia ter ajudado muitas. Então, até a mediunidade, a pessoa tem que saber como é que ela vai usar. Ela pode ser usada muito bem e te trazer coisa boa de volta, ela pode ser usada para o mal e te trazer coisa ruim de volta, né? Então, acho que isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Ele tinha ele fugia da mediunidade dele porque ele nunca tinha tratado essa mediunidade da forma que ela deveria ser tratada. E no finalzinho que ele chegou, ele conseguiu fazer o bem para o menino. Gente, ela não é espírita, mas acho que ela nasceu espírita, né? Você está colocando a alegria dos espíritos, não? É isso mesmo, dar de graça aquilo que de graça recebeste, né? E a gente tem que ter esse cuidado mesmo, né? Muita gente, às vezes, a gente encontra por aí, eu sou médico, eu estou sentindo isso, eu estou vendo aquilo, né? E o estudo é basicamente a alma de todo médico, né? A necessidade do estudo, a necessidade de compreender a doutrina do que faz. Isso sim é o caminho que a gente deve percorrer. Agora sim, melhorou. Não estou mais tão congelando. Quem mais, gente? Matilde. Boa tarde. Boa tarde. Uma coisa que o senhor me tocou sobre a responsabilidade do nosso pensamento. Porque pensamento é uma força, energia
aquele menino, ele estava sem querer obsidiando aquele desencarnado. E o que acontece quando a gente tem uma afeição, a gente se prende aos nossos irmãos quando chega a hora de partir. Ele precisava, aquele desencarnado, se libertar. E a pergunta que eu faço com relação à Casa de Francisco Acolhimento, você falou do esclarecimento que é feito, esclarecimento que consola, liberta e permite a paz àquela pessoa que vai retornar na pátria espiritual. Mas com relação aos familiares, esse esclarecimento também é feito? Na realidade, nem todos eles têm familiares, eles são abandonados, né? Então, quando eles são abandonados, não precisa você trabalhar com familiar. Nós trabalhamos com familiar no Instituto Nacional do Câncer, que é quando aquela pessoa está diante de um leito, sabe que aquela esposa, ou filho ou mãe está em finitude, nós temos o GAC, o Grupo de Apoio Cristão, que consola a família, porque esse sim precisa de consolo. Mas na casa de escolhimento, 90% dos casos não tem família. Então não é feito trabalho diretamente com família, porque eles são abandonados. Tá? Mas caso aconteça, com certeza a gente vai usar o GAC, que é a luz do cristianismo, é a doutrina espírita aplicada, né? De maneira simples, né? Não em tom de proselitismo, porque tudo que a gente impõe, a gente assusta. Então a gente, por exemplo, 70% não, 90% dos nossos hóspedes são evangélicos, né? E no hospital também. E nós falamos com todas as famílias, até testemunho de Jeová, porque falamos a linguagem deles e lembramos de uma única coisa que é comum a todos nós cristãos: o Evangelho. Daí, só deixar o coração falar e os mentores incluírem, que vai sair coisa boa, como a Tatiana falou, é a mediunidade sendo usada para o bem. E aí os mentores incluem, e quem for médium vira papagaio, só repete, né? E faz a pressão para consolar. Obrigada. Boa noite, meu nome é Tânia, eu sou do Lar de Luiz. E uma coisa muito interessante que a gente volta a pensar é que nada é por acaso, né? Deus tem um propósito para tudo. E o amor está muito ligado à questão da nossa evolução. A gente acha que a gente só evolui com o amor, com o sofrimento não. E ela justamente saiu daquele hotel por motivo de amor, já que ele não ia levar um presente dos filhos, ela foi em busca desse presente e se encantou com aquela menina também, né? Foi levada àquela experiência, né, de quase morte, também não foi levada à toa, ela foi levada porque ela já estava preparada para entender esse outro lado. Instrumentou, né? Se colocou em prática para todo mundo, não que ela escreveu sobre isso. Exato. Não foi à toa, uma pessoa importante que ela era, né? Rica, famosa, que tinha, transformadora de opinião. Exatamente. E ela deixou realmente, ela abandonou a questão material, né? A princípio ela ficou até preocupada com a perda, né? Daquela fama e tudo, mas foi uma coisa tão rápida que ela realmente entendeu qual era o propósito maior de tudo aquilo, né? Levar para as pessoas aquela informação. Tocou até também o coração daquele editor que não estava interessado naquele assunto, mas conseguiu rapidamente, viu a importância do assunto e conseguiu rapidamente editasse o livro para ela. E a gente volta a entender que não é só através do amor que a gente evolui, né? O sofrimento e o amor são as formas que nós temos de evoluir. É verdade, Lima. É isso mesmo. Deus é tão misericordioso que dá para nós tantos instrumentos, né? Tantas ferramentas para que a gente acorde enquanto ainda é tempo, né? E a humanidade está para ser despertada, né? E estamos despertando. Eu consigo ver isso, não sei se vocês conseguem acompanhar, porque ao mesmo tempo que a gente liga um jornal e vê tanta barbárie, né? E se a gente for estudar a história, ver as nossas próprias barbáries do passado, mas a gente consegue perceber, porque
os trabalhos de luz, ou os movimentos que nos levam à luz, de pequenos grupos como nós, aqui estamos, o que a gente está fazendo aqui? Uma usina de fogo de luz, não é mesmo? Isso não é propagado, está sendo porque a gente está usando aqui a internet, que hoje é uma ferramenta que você pode usar também para o bem e para o mal, a gente está usando também, está propagando esse diálogo fraterno. E eu vejo, ao contrário de que muita gente que me diz, que a humanidade está melhor, apesar de tudo, apesar de todo o que ainda vai acontecer, porque vivemos por de provas e expiações, prantos e rangers de dentes, mas o reino verdadeiro do Pai é esse reino que já está dentro de nós. A gente acessa esse reino cada vez que a gente dorme com a consciência tranquila de ter feito algo de bom, de ter pelo menos se identificado com Deus ou com algo sublime. E quando a gente adquire essa consciência, é chegado o reino para nós. Então, venha a nós o vosso reino, né? Na realidade, é nós que temos que me ajude a sentir o reino, porque eu já sou herdeiro, eu sou herdeiro, eu sinto o reino, e todos nós podemos sentir esse reino. E eu vejo a humanidade melhor, eu vejo que o quanto estamos caminhando para a terra de regeneração, e nós vamos herdar essa terra, eu não tenho dúvida disso. Mais alguém? Ninguém? Vamos encerrar? É isso? Vamos fazer então nossa prece final, viu? Você pode apagar aí? Pode deixar a casinha de Francisco. Primeiro de tudo, agradecer a presença de todos. Quem veio pelo lado de Frei Luís, levanta a mão. Quem veio pela internet da Rádio Rio de Janeiro? Quem veio pela internet? Obrigado. Agradecer ao Lajeiro dessa casa aqui, pela segunda vez, vem promovendo a Casa de Francisco, essa possibilidade de recursos. Agradecer as coisas da nona que doou os nossos tributos, tem que agradecer. Agradecer ao Ana de Frei Luís, que tem nos ajudado muito na nossa trajetória, e a todos os padrinhos e madrinhas desta obra de amor, e a todos vocês que hoje estiveram aqui, não só para ver um filme, mas para prestigiar um trabalho que depende de nós para continuar. Vamos então fazer nossa prece de encerramento. Deus, nosso Pai, de infinito amor e misericórdia, que nos brinda, Senhor, com a sua presença amorosa em mais um evento em prol da Casa de Francisco Aprovito. Aos redentores franciscanos que coordenam esse trabalho, a toda a equipe de espíritos amigos que nos trouxeram hoje aqui a espiritualizar e balsamizar os nossos corações, a todos que não puderam ficar para o debate, tiveram que sair, mas que vieram deixar o seu amor, a sua luz. Vamos mentalizar a nossa terra, o nosso Brasil. Vamos mentalizar as pessoas que amamos e as pessoas que não amamos. Vamos mentalizar os doentes, porque nós estamos a caminho, tivemos o privilégio, Senhor, de te conhecer e deixar que o Senhor nos toque os corações. Mas muito, Senhor, na ignorância da vida, na ignorância de não ter com quem tocar, compreender, viver no desamor, na discórdia, no ódio, e pense que a vida é só isso: prazeres, conquistas, vinganças. Enquanto a vida é outra, é a vida e a era do Espírito. Somos nós, espíritos cristãos,
que em nome de Jesus vemos aqui para o testemunho que o Senhor vive, mais do que nunca, como Madre Teresa, como Clarissa, Clara de Assis, Irmã Luz, Frei Luiz, Dr. Bezerra de Menezes, e todos os médicos da espiritualidade, todos os franciscanos amados, que estão conosco nessa jornada, pedregosa, difícil, mas, Senhor, estamos muito felizes em recebê-lo, porque estamos acordando de um sono letárgico, de milênios e milênios de encarnações, porque o processo evolutivo, a entrada no seu reino, começa em nós, através de nós, por nós, e isso somos um espelho vivo, de água cristalina, a começar a nocionizar o meu irmão, o meu próximo, porque todas as vezes, Senhor, em que eu recebo o irmão, todas as vezes que eu sorrio, que eu ajudo, que eu dou passe, todas as vezes que eu escuto, eu estou a Ti ajudando. Se eu visto o seu calço, seu alimento, é a Ti que estamos alimentando. Como diz Madre Teresa, sem fome, podemos aqui dizer, e sede, e frio, e falta de amor. Que a humanidade terrena, Senhor, ainda muito a progredir, mas hoje já desperta de amor, possa compreender a verdade da tua paz, que possamos sair daqui hoje meditando sobre o filme, mas também tudo que foi dito pelos nossos companheiros que participaram do debate, trabalhando a nossa espiritualização, pedindo não só por todos os doentes terminais de câncer, ou de todas as doenças que levam à terminalidade, mas também por todos que estão pela rua, esquecidos, abandonados. Pedimos pelos criminosos, pedimos pelos que praticam o mal, pedimos pelo mundo e por aqueles que querem um mundo melhor. Pedimos que a tua força do bem nos envolva a todos, para que sempre sejamos fortes na fé e na autoconfiança, para que todos conseguimos progredir e ajudar o próximo, um com o outro, numa única corrente, porque nunca conseguimos fazer nada sozinho, nem tampouco dormir sozinho. Que a casa de Francisco, tua obra de amor, mantenedora da casa de Francisco Acolhimento, que acolhe também ao Hospital do Câncer 4, ao Rocha Maia, aos irmãos de população de rua de Copacabana, aos seus frequentadores, que o Senhor nos abençoe a todos. Abençoe a cada um que vibrou, cada um que compartilhou, cada um que nos ajudou e nos ajuda e vai nos ajudar. A cada padrinho, a cada madrinha, a cada voluntário, a cada um que chega, porque chega na tua hora. Muito obrigado. Que Chico Xavier, Emmanuel, Jesus, em nome de Deus, todos esses espíritos e muitos outros, nos abençoe a todos nessa tarde de hoje bendita e até um outro dia, para que possamos nos reunir novamente, fazendo bem individualmente e coletivamente, perdoando, amando e entendendo. Senhor, fazei instrumento de vossa paz. Quem quiser pode orar ali. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve amor. Onde houver dúvida, que eu leve fé. Onde houver medo, que eu leve verdade. Onde houver desespero, que eu leve esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar, ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e morrendo que se vive.
que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o nosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos ofende. Não nos deixeis cair em tentação. Livre-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Assim Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, agora e na hora de nossa morte. Que Nossa Senhora Jesus Cristo, que Francisco de Assis, nos acompanhe na noite de hoje, na tarde de hoje, possa avisar-nos por esse passe de amor, por este momento em que fomos tratados, levando o nosso pensamento a todos que necessitam de amparo e de amor. Por favor, Senhor, amparai-nos uns aos outros. Nos despedimos, então, dos companheiros que nos acompanharam pela internet. Sempre. Obrigado por todos que ajudam, todos que nos ajudaram. Obrigado por todos e pedimos sempre muita oração